Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Ficamos muito alegres e satisfeitos por contar com a presença de cada um dos senhores e das senhoras em busca daquilo que é muito importante, que é o que nós vamos levar para o mundo espiritual, que é o nosso conhecimento. Então nós vamos estudar, analisar assuntos relacionados à doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, nessa casa que abre as suas portas diariamente para nos bem receber a todos. É sempre interessante lembrar, principalmente, pessoas que adentram a casa pela primeira vez, que cada cantinho desse salão foi minuciosamente preparado pela espiritualidade maior para nos bem receber. Por isso que nós ficamos assim tão tranquilos, serenos e receptivos para o estudo do tema de hoje. E também é bom lembrar que no transcorrer da reunião, todos nós, individualmente, receberemos as benesses da espiritualidade maior que já se encontram nesse salão atuando. Eles têm recursos para saber o que cada um de nós está necessitando. E dentro do que for permitido por Deus, eles vão executar então, atender da melhor maneira possível a cada um dos senhores e das senhoras. Como sempre fazemos no início das nossas reuniões, nós vamos fazer uma breve prece ao Pai Criador de todas as coisas do universo, sejam materiais ou imateriais. Vamos fechar os olhos como uma ferramenta de concentração e aí a gente pede para elevar os pensamentos às alturas, nos encontrarmos com o Mestre Jesus. Cada qual poderá visualizar a imagem do querido Mestre à sua maneira. Certamente encontraremos aí a verdade, a luz e as benesses que Jesus possui, não é? Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade do estudo dessa maravilhosa doutrina. Nós sabemos que todas as leis que regem o universo são naturais e imutáveis. Todos estamos sujeitos. Mas também sabemos que é pelo estudo, o raciocínio, com o aprendizado que teremos nessa palestra, que o espírito pode progredir e evoluir espiritualmente. Possamos ouvir as orientações dos bons espíritos. E mais do que isso, refletir sobre o que será ouvido. E se for pertinente a cada um, colocar em prática no dia a dia, que é o mais importante. Que Deus nos abençoe, agora, para todo sempre, assim seja, graças a Deus. O tema que será apresentado na reunião de hoje será família, convite ao amor, numa pesquisa livre. Nós vamos receber e envolver em muita luz e paz a palestrante Rúbia, que ela possa ser muito feliz nas suas explanações. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos, possibilitando que a nossa mente, o nosso coração possam assimilar bem os seus ensinamentos. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que seria o agravamento do egoísmo. Porque a família é a base fundamental sobre a qual se estrutura a sociedade. E toda vez que a família enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e se abala em sua estrutura. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, é que uma grande parcela da humanidade
duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza os laços consanguíneos e de afetividade. Mas a doutrina espírita, ela vem ampliar os nossos horizontes para além da vida física, nos revelando a vida do espírito imortal. Esse espírito imortal, que somos todos nós, somos impulsionados pela lei do progresso. E impulsionados por essa lei, nós vivenciamos na experiência física diversos tipos de experiências, diversos tipos de situações, todas elas com a finalidade de nos proporcionar crescimento, principalmente moral e também intelectual. Dessa forma, é impossível progredirmos sem reencarnar. Somente através das inúmeras existências e vivenciando essas diferentes experiências em cada uma delas, é que nós vamos passo a passo adquirindo a nossa melhora moral. E a alma que reencarna, ela vem do mundo espiritual justamente com este propósito, o propósito de progredir. Hoje, nós temos informações suficientes para entendermos um pouco mais sobre o objetivo da família, sobre a origem da sua formação e a sua finalidade. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos esclarecem que o egoísmo, que seria extremamente agravado quando a estrutura familiar se desequilibra, é um dos vícios mais radicais da humanidade. Porque do egoísmo, dizem os benfeitores amigos, derivam todos os outros males. Tanto é que eles nos dizem: estudai o egoísmo e vereis que no fundo de todos os vícios, ele é o desencadeador de todas as situações. Por isso, quem nesta vida quiser efetivamente progredir, precisa retirar do seu coração esse sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a lei de amor, justiça e caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades do ser humano. Agora, Deus, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo representa para o nosso progresso, o que fez? Criou a família. Deus criou a família como um meio para nos ajudar a combater este vício extremamente radical, dando-nos condições, proporcionando a nós a proximidade física, através da qual, e somente através da qual, possam se desenvolver laços de afetividade. Esses laços de afetividade, que naturalmente se desenvolvem num convívio familiar, trabalham para a destruição do egoísmo. Na busca do progresso e da evolução, é indispensável reencarnarmos muitas vezes. E para que
o ser que retorna do mundo espiritual efetivamente consiga reencarnar no mundo material, para que esse retorno efetivamente aconteça, esse espírito vai necessitar de um corpo físico. Corpo físico esse que só pode ser adquirido por meio da união de um óvulo e de um espermatozoide. Dessa forma, nós podemos dizer que nós já chegamos ao mundo material devendo gratidão aos nossos pais biológicos. Porque se não fossem os nossos pais biológicos, essa formação dessa estrutura material necessária, indispensável para o retorno do espírito, não aconteceria. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que os verdadeiros laços não necessariamente são os laços consanguíneos. Porque os laços consanguíneos, os laços de sangue, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Porque nós presenciamos, vivenciamos grupos familiares cujos membros apresentam uma afetividade muito grande, uma compatibilidade de ideais e ideias. Todavia, nós também encontramos grupos familiares que parecem mais inimigos do que necessariamente amigos. Então, nós podemos constatar que os verdadeiros laços entre os espíritos não são necessariamente os laços consanguíneos. E por quê? Porque o espírito, ele existe antes da formação do corpo. O corpo procede do corpo pela união dos gametas materiais, mas o espírito não procede do espírito. Não são os pais que formam o espírito dos seus filhos. Os pais formam, sim, o envoltório material que lhes é ofertado, que lhes é oferecido. E os pais têm, além deste compromisso da formação do envoltório material, o dever de auxiliar, de amparar, de ajudar esse espírito no seu crescimento, principalmente moral. Os espíritos que reencarnam em uma família, como nós falamos, na maioria das vezes, são, sim, espíritos afins, unidos por afeições anteriores, ou seja, são seres que já comungam de convivência, muitas vezes desde outras encarnações. Mas pode acontecer de serem espíritos completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores. E o antagonismo que vão vivenciar na experiência física vai lhes servir de prova. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, e sim são os da simpatia e da comunhão de pensamentos. São esses laços que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Porque nós sabemos que o desencarne, a separação momentânea, jamais rompe os laços de afetividade que existem entre os espíritos. Mas por que então que nós temos obrigação de conviver com pessoas que às vezes não são tão afins assim? Por que então nós temos que conviver com pessoas que apresentam um antagonismo para conosco?
Porque a vivência com os laços consanguíneos, sejam eles de afinidade ou desafeto, vão justamente fazer com que se desenvolva os laços de afetividade. E somente com o desenvolvimento dos laços de afetividade, somente com o desenvolvimento do bem-querer, é que nós vamos conseguir formar a verdadeira família que Jesus já nos falou, que é a família espiritual. Por isso é que Jesus disse: um só rebanho, um só pastor. Então nós caminhamos, sim, para uma família espiritual, aonde todos nós vamos nos querer tão bem como a gente quer bem hoje aqueles que têm maior afinidade para conosco. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, nos fala que o grupo familiar não é um resultado casual de encontros apressados no mundo físico, mas sim que é o resultado de uma programação feita no mundo espiritual. Então, nas esferas espirituais, existe toda uma programação para que uma determinada família seja constituída. E esta família, de acordo com esta programação, ela vai reunir espíritos comprometidos positivamente ou negativamente para os ajustes necessários. Juntos, esses espíritos têm a responsabilidade de reparar os erros do passado. Porque não é por conta da afinidade que nós temos com os nossos mais próximos que nós não tenhamos cometido equívocos desrespeitando as leis divinas numa outra experiência no mundo físico, numa outra encarnação. Então, nós temos a responsabilidade, uns com os outros, principalmente enquanto membros de família, de reparar esses erros do passado. E dessa forma, nós vamos permitir o crescimento espiritual de todos os membros da família. O nosso reencontro com o passado, desta forma, é inevitável. Não alcançaremos a nossa evolução, o nosso progresso, sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Isto é livre e certo. Só que, às vezes, nós nos encontramos impossibilitados de nos reencontrar através dos laços consanguíneos, por um motivo ou outro. Então, nós vamos nos reencontrar através dos laços. Porque Deus vai nos possibilitar, nos permitir receber em nosso lar o companheiro do passado que está de uma forma ou outra ligado a nós, por afeição ou por tragédia. Dessa forma, a adoção é um grande ato de amor. Comprovando a não importa a estrutura que a família apresente. O que realmente importa é a oportunidade de aprendizagem que Deus nos concede através da convivência. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, nem que seja de forma compulsória, ou seja, não importante às vezes com aquela programação, então nem que seja de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro. A família é uma oportunidade do espírito desenvolver a preocupação com o seu semelhante. A família permite a convivência com o diferente. Permite exercitar o perdão, a paciência e a resignação. Atualmente,
com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de dedicação e de renúncia, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham as paredes do nosso lar. Nos lares atuais, nós encontramos situações muitas vezes delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, as dificuldades financeiras, doença, desrespeito, traições, incorporam-se constantemente à rotina familiar. E quando esta família desconhece o amor ensinado por Jesus, quando esta família desconhece a verdadeira finalidade desta instituição, se deixa vencer pelo abandono, pelo desânimo, pelo desespero, pela culpa, ódio, mágoa, revolta, enfim. Por isso, torna-se urgente o despertar do ser para a sua realidade espiritual, para que possa, dessa forma, compreender que as dificuldades vivenciadas dentro ou fora do lar não são castigos. E compreender que não existem vítimas na criação de Deus. O que acontece é que são situações geradas por nós mesmos. Mas compreender também que sempre existe uma finalidade útil em todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física são lições de sabedoria, auxiliando o espírito em seu progresso evolutivo. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas de forma diferente se o amor fosse escolhido como guia. Porque somente o amor dispõe de recursos para que possamos enfrentar esses desafios do nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos da paciência, do perdão, da compreensão, da confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência familiar. Na sociedade, nós até poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e prestígio social, mas se no lar nós estivermos devendo paciência, tolerância, atenção, de nada nos valerá as evidências no mundo, pois nós estaremos falhando com o nosso maior compromisso, que é o sucesso das nossas relações familiares. É assim que no convívio familiar vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente e a aceitar as pessoas como elas são. Fora do lar, é mais fácil pensarmos somente em nós. Usarmos máscaras que favorecem o nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas é na família que nós verdadeiramente nos revelamos como somos realmente. O lar é uma escola divina para que nós possamos aprender a amar. Amar como pai, como filhos, irmãos, avós, sogros, enteados, madrastas, e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nesta tarefa de educar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências desse fracasso e se abalará em sua estrutura.
mergulhando num caos. Neio Lúcio, na obra Jesus no Lar, nos relembra Jesus dizendo que o berço doméstico é a primeira escola, que o berço doméstico é o primeiro templo da alma, e que se a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhe, e que se essa paz não for vivenciada verdadeiramente entre as quatro paredes que reúnem uma família, como é que nós poderemos ter a harmonia das nações? A família é uma instituição divina e jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização. Para que dentro dela se eduque o homem renovado pela força poderosa do amor. Para que possamos perseverar e vencer os compromissos assumidos no mundo espiritual, devemos buscar amparo, devemos buscar auxílio nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho do Cristo. Como nos disse o professor Herculano Pires, o homem precisa da família para se formar como ser humano. Mas se essa instituição passa por uma profunda crise, como lançar no convívio social pessoas que não se formaram humanamente através da família? O Espiritismo é uma proposta de educação. Uma proposta de educação ao espírito que chega, ao espírito que retorna, considerando a infância o período de preparação desse espírito para os desafios da vida. Somos filhos de Deus, viajantes do universo, fazendo do nosso convívio familiar, do nosso desenvolvimento de afeto com os nossos familiares, o roteiro seguro do nosso reerguimento perante as leis de Deus. A lei do amor é a base de toda a criação divina. Ela abrange o amor ao próximo, o respeito à vida, a compaixão universal. Quando nós praticamos o amor verdadeiro, nós promovemos a nossa transformação interior. Quando cultivamos o amor, abandonamos o comportamento egoísta e trabalhamos em prol de uma convivência mais harmônica. Convivência essa que é essencial para o nosso crescimento moral e intelectual. Uma das formas de praticar o amor, principalmente na família, é perdoar. Quando Jesus nos ensinou a amar os inimigos, ele ofereceu à humanidade um remédio magnífico contra a vingança, o ódio, a incompreensão, porque o perdão, ele dissolve as correntes desse ódio, liberando ofensor e ofendido para novas oportunidades de crescimento. Ao contrário do egoísmo, o amor é expansivo. Quando nos dispomos a amar incondicionalmente, nós abandonamos o foco em nossas próprias necessidades e abrimos espaço para o carinho com o próximo. A família é o primeiro laboratório do amor. É no lar que espíritos afins ou desafetos se encontram para aprenderem juntos as lições da paciência, do perdão, da tolerância, da resignação. Portanto, é no lar, é através desta convivência em família que nós vamos passo a passo desenvolvendo essas virtudes que vão transformando o egoísmo que ainda é muito forte em cada um de nós. A convivência em família é uma oportunidade valiosa
para se colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. O amor, ele transforma o indivíduo. O amor possibilita que esse espírito, que mais uma vez teve a oportunidade de voltar ao plano físico para dar um passo significativo no seu processo de crescimento, no seu processo de evolução, possa verdadeiramente substituir antigas mazelas por sentimentos mais elevados, por sentimentos mais nobres, dessa forma promovendo uma transformação no seu íntimo, na sua essência mais profunda. Dessa forma, a reencarnação oferece aos espíritos inúmeras oportunidades para se aprender a amar. Cada existência é um convite para superar as limitações do passado e construir relações harmônicas para um futuro de paz. Muita paz a todos. Agradecemos muito a presença de todos, muito importante o comparecimento de cada um dos senhores e das senhoras, e contamos com a presença também na próxima reunião. Muito obrigado, um excelente domingo, uma excelente semana e que todos possam carregar Jesus no coração. Muito obrigado a todos.